Olá, bem-vindos a mais um programa da nossa live Doutor na Empresa. Nesse programa, nós discutimos estratégias sobre como faturar 100 mil mensais através da medicina do trabalho. Sou o Dr. André Luiz, sou médico, empreendedor e especialista em medicina do trabalho. O tema do episódio de hoje é compliance ocupacional. Nos nossos encontros, o que nós procuramos trazer? Nós procuramos trazer uma visão empreendedora médica. Para quê? Para que os colegas médicos possam sair da caixa. Qual caixa? Caixa do concurso público, a caixa de ser um profissional liberal, no sentido de o negócio só anda se ele estiver dentro do negócio, se ele estiver atendendo. Então, quando a gente olha para o lado empreendedor, o empreendedorismo ele liberta, porque você vai ver que é possível você escalar o seu negócio e ter um faturamento de 100 mil reais mensais. E uma grande oportunidade que está tendo hoje no momento é uma consultoria em compliance ocupacional, ela se torna uma maneira de você escalar esse seu faturamento. O que não é essa nossa conversa? Nossa conversa, não vou explicar tecnicamente o que é o compliance, quais são as regras, a origem. Vou dar uma visão geral, prática, de como você pode usar isso para ganhar dinheiro, né? Para faturar aí seus 100 mil reais mensais. Por quê? Porque a consultoria em compliance, ela está em alta. Ela está em alta. Muitas empresas elas têm procurado esse sistema de compliance para se adequar a algumas normas, algumas legislações e também para melhorar a questão de imagem da empresa, evitar processos, evitar prejuízos por não estar cumprindo algumas normas. E isso vai, com certeza, agregar ao seu trabalho. Se você começar a prestar um serviço na área de medicina do trabalho, é mais um serviço que você pode agregar, que é o de compliance ocupacional. É um termo novo, poucas empresas sabem disso, mas o que a gente percebe é que essa parte de saúde e segurança do trabalho, geralmente, ela não tem recebido o devido valor, por alguns motivos. Um deles é porque as pessoas fazem esse trabalho através de ser obrigatório. E por ser obrigatório, a pessoa não vai muito satisfeita fazer esse tipo de contratação. Então, eles acabam achando que é tudo a mesma coisa. E depois, quando conhece uma empresa que ela traz uma análise, um panorama geral, mostrando que aquele investimento em saúde ocupacional pode ser um investimento que traga lucro para a empresa e melhora a imagem da empresa, você consegue aumentar o seu faturamento e você gerar aí seus 100 mil reais. Além disso, você vai trabalhar em boas condições de trabalho. A gente tem falado sobre isso, sobre as atuais condições de trabalho do sistema público. Então, a partir do momento que você começa a falar assim, olha, eu faço serviço de compliance também, você vai aumentar a recorrência do seu faturamento, porque uma vez que a gente fala assim que é o pezinho na porta, o compliance, olha, eu vou fazer uma análise para sua empresa, eu vou demonstrar que você pode reduzir carga tributária, eu vou demonstrar que você pode reduzir afastamento, absenteísmo, eu vou mostrar que você não está executando aquilo que as normas estão dizendo para você executar e como que você pode fazer para executar. Você começa a fazer uma consulta da empresa, assim como nós fazemos uma consulta de um paciente. Nós precisamos saber qual é a queixa principal, fazer uma história clínica, elaborar uma hipótese diagnóstica, solicitar alguns exames suplementares. Após a nossa avaliação, a gente estabelecendo essa hipótese diagnóstica, nós podemos dizer qual é a conduta. Da mesma maneira, é o serviço do compliance ocupacional. Além disso, você gera um reconhecimento profissional que também vai trazer mais clientes. Essa semana, especificamente hoje, eu recebi uma resposta de uma adesão do nosso serviço, do meu serviço,
de consultoria de compliance para uma empresa ela tem 2 fábricas aqui relacionadas a derivados de madeira. E o objetivo deles, eles já têm lá o sistema deles de medicina e segurança do trabalho, eles já têm o engenheiro de segurança do trabalho, eles já têm o técnico de segurança do trabalho, eles têm o médico do trabalho responsável pelos programas de saúde ocupacional, pelo programa de saúde ocupacional. Mas o que eles querem? Eles querem ter certeza de que aquilo que eles estão fazendo está correto. Então, o compliance ele vai entrar como se ele fizesse uma auditoria desse serviço. E, com isso, a gente consegue demonstrar para a empresa se o que ela está investindo está tendo bom retorno. E, com isso, o que vai aumentando? Vai aumentando o seu nome na praça, como a gente disse. Por quê? Porque quando você mostra bons resultados para uma empresa, ela mesma passa a te indicar para um outro cliente. E, além disso, ela passa a ser o seu cliente no caso de assessoria e consultoria. Talvez ele pense até em substituir aquilo que ele tem de serviço pelo serviço que você vai demonstrar para ele, que você pode demonstrar para ele que ele vai gastar menos, que ele vai gastar corretamente e que ele vai reduzir impostos, todas essas funções que você consegue demonstrar para o seu cliente. Talvez você esteja pensando aí, mas o que é o compliance, assim, especificamente? Então, o compliance, de uma maneira bem simples, ele é um conjunto de disciplinas a fim de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares. Nossa, André, para nós, falar em norma, falar em lei, o médico, talvez não seja algo muito comum, né, no nosso dia a dia. Mas existem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e essas normas dizem o que as empresas precisam fazer para cumprir essas normas e evitar autuações, evitar processos, evitar termos de ajuste de conduta, que são os TACs. E, além disso, você consegue evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades. Por exemplo, será que o que ela está fazendo é o que deveria realmente ser feito? Eu já fiz algumas análises para algumas empresas, nas quais eu consegui demonstrar que durante o ano eles tinham um prejuízo de cerca de R$200 mil com exames que não eram necessários. E deixavam de fazer inúmeros exames que realmente eram necessários. Mas eu só consegui fazer isso a partir do momento que eu consegui fazer essa análise desse compliance. Aí você fala assim, mas eu não tenho formação em auditoria. É bem simples, não tem muito o que você fazer. A maneira como nós trabalhamos e até como nós ensinamos algumas pessoas, fica fácil. Você começa com um pequeno passo e você consegue ver que você consegue agregar esse serviço ao seu portfólio e aumentar a sua renda lá por R$100 mil, que é aquilo que a gente está observando. Então, chegar aos R$100 mil com medicina do trabalho não é só com um produto. Você consegue ter uma variedade de produtos relacionados à medicina e segurança do trabalho. E além de situações de conformidades legais, que isso faz a sua diferença no mercado. Então, você deixa de ser aquela empresa que só fica fazendo aqueles exames, avaliação, e não quase que um cara crachá, como diz o pessoal, ou você começa a mostrar para ele, fazer uma consulta, uma análise profunda relacionada à saúde ocupacional sobre a empresa dele. Hoje eu tive uma reunião junto com a minha esposa, com 2 colegas médicos, que eles também têm uma empresa que eles prestam um serviço para a comunidade, uma empresa grande, muito bem conceituada, e quando a gente aborda esse tema, fala, olha, quanto é que você está pagando de imposto disso? Quanto é que você está pagando daquilo? Você teve algum problema depois que a gente começou a trabalhar? Não, está tudo ok. Vou ver essa informação, como é que está a questão dos impostos, que a gente consegue melhorar isso daí. E aí você fala assim, mas como é que eu posso fazer para entrar nessa área, né? De prestar serviço em medicina do trabalho, ou de chegar também a agregar o meu serviço, ao meu portfólio, a questão do compliance ocupacional. Existe o jeito certo. O jeito certo é o jeito errado, né? Que a gente fala assim, tem o jeito errado. Qual que é o jeito errado? Você fala, doutor, isso aí parece meio chato, não sei se eu vou querer entrar nisso não, depois eu vejo. Então, quando você adia isso, você está perdendo uma grande oportunidade. Ainda não está definido, né? Ou seja, já está definido
quem será o próximo, né, governante do país. E existe uma tendência dessa linha que vai estar à frente, dela ser ainda mais cuidadosa com relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Para o nosso ramo de trabalho, isso pode ser que aumente ainda mais a demanda que já vai vir por causa de viés social. Então, não é uma gestão tão liberal para as empresas, é uma gestão que ela visa mais atravancar um pouco a realidade do empresário, principalmente em relação à saúde e segurança do trabalho, que eles prezam muito por isso. E existe um jeito certo. Qual é o jeito certo? Você pode adquirir uma empresa de medicina do trabalho, caso você não tenha uma concessão, por exemplo, como a gente faz. Você pode fazer um credenciamento ou até mesmo você fala assim, eu já tenho uma empresa, eu já presto serviços de medicina e segurança do trabalho, como é que eu faço aí para falar para as empresas sobre o meu trabalho? Cara, isso aí é contactar e visitar empresas. Eu sou um vendedor nato. Não há nenhum problema em vender, não há nenhum problema em você buscar clientes, uma busca ativa de clientes. Eu geralmente faço isso. Hoje está tão condicionado no meu cérebro, já está tão condicionado, que qualquer empresa que eu chego, eu procuro trocar ideias com as pessoas que trabalham ali, procurar saber se ela fez exame quando entrou naquela empresa, qual foi o local que ela fez exame, se ele recebe treinamento, se ele recebe o IPI correto, quem é a empresa que presta esse serviço para aquela empresa que ele trabalha. Então, é automático, eu começo a conversar como se estivesse fazendo uma consulta dele, mas analisando a empresa. Com isso, eu já consigo fazer um mapa de como abordar aquele cliente. E aí eu pergunto, por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quem é que resolve esse tipo de assunto aí na empresa de vocês? Geralmente ele fala que é o RH, às vezes é com o próprio dono da empresa e às vezes também os gerentes. Então você consegue ter uma ideia, opa, se você consegue mostrar naquela empresa que você observou que ela pode estar tendo algum prejuízo e você tem condições de melhorar isso para ela, todo empresário que você leva esse tipo de informação, ele te contrata para fazer esse trabalho do compliance e possivelmente também vai contratar a sua empresa futuramente para prestar esse serviço de medicina e segurança do trabalho. Tudo isso vai somando na sua recorrência, nos seus contratos mensais. Então, essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com medicina ocupacional. Nós cobramos por uma consultoria ao longo do ano e uma assessoria, não apenas pelos papéis que eles recebem. E durante esse ano a gente divide em mensalidades, ou seja, todo mês você vai ter um valor ali que você sabe que você vai receber. Não fica esperando, será que vai ter, será que não vai ter? Você já consegue fazer uma programação. Além disso, quando você começa a oferecer os serviços de medicina e segurança do trabalho, dos programas ocupacionais que ele precisa, você pode vender treinamento, você pode vender os exames complementares que você tem. Aí você fala, mas será médico vender? Não é nenhum pecado vender. A medicina é um meio, para mim ela não é um fim. Ela é uma maneira que eu tenho de levar meu conhecimento às outras empresas. Eu já disse isso uma vez e eu acho que é uma coisa a se pensar. E uma das coisas que eu penso é o seguinte, como que você quer ser lembrado depois que você já não tiver mais esse mundo? Essa pergunta eu me fiz e ela é uma pergunta que ela mexeu comigo, no sentido de como é que eu quero ser lembrado. Infelizmente, a função médica, a profissão, ela está desvalorizada. E a tendência não é de melhora, principalmente no setor público. Pelo menos é o cenário que nós vemos. E aí, nós somos de uma época, eu sou de uma época, quando era criança, e lá na minha cidade tinha um médico que ele era responsável por toda a família. Ele tinha um respeito na sociedade. E quando um médico desse chegava a falecer, era uma comoção, porque, poxa, e agora? Quem é que vai cuidar da nossa família tal? Eu quis trazer essa visão para a minha realidade profissional. Só que cada vez mais os médicos não estão tendo o devido valor. Aí eu falei, cara, eu vou
levar meu conhecimento às empresas, mostrar para ela que nós podemos levar um serviço de boa qualidade para os funcionários dela, preservando a saúde, preservando a segurança e dando segurança jurídica para a empresa, dando redução de custo, aumento de produtividade e resolvendo problemas que geralmente outras pessoas iriam saber resolver. Então, né, na minha visão, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como: ah, cadê aquele doutor que resolveu o problema da nossa empresa? E isso é uma situação que você pode fazer. Ou os funcionários: nossa, cadê aquele doutor que ele fazia as nossas avaliações? Porque você começa a gerar um vínculo, um reconhecimento profissional. E então, você começa a reunir com alguns empresários e mostrar as vantagens da empresa dele, contratar uma consultoria sobre compliance ocupacional. Às vezes eu vou visitar uma empresa para tentar oferecer o nosso trabalho de assessoria e consultoria, e lá vem ele com aquela mesma história: ah, mas eu já tenho quem faz para mim e tal. Aí eu faço aquela pergunta: como é que o senhor sabe que o que o senhor está contratando, o senhor está executando, está correto? Ah, mas a empresa falou assim: pois é, mas você já imaginou como é que seria? Como seria se o senhor tivesse investido tanto dinheiro nisso, e não tivesse o retorno que o senhor estava precisando? E aí a gente demonstra que uma simples análise a gente pode levar para ele opções que ele pode te contratar. E com isso vai aumentar o teu portfólio, vai aumentar a tua renda mensal, e isso vai te ajudar a chegar aos 100 mil reais com a medicina do trabalho. Como eu falei, então não é do dia para a noite, você vai construindo isso daí. E um prazo pequeno para você, relativamente ao que você teria que fazer numa outra especialidade, o tempo que você vai dispor, além de quando você faz uma análise de compliance, você pode estar num ambiente agradável, você é respeitado por aquilo que você está fazendo, coisas que a gente não vê no sistema público. Aí, por onde que começa, por exemplo, depois que eu contactei a empresa, por onde que eu começo? Qual a ideia que eu posso seguir? Você pode criar um checklist simples, um pequeno checklist, que você já consegue ter algumas informações sobre aquele tipo de empresa, sobre quais são as realidades que a empresa vive relacionado à saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, você pode pegar nesse checklist e verificar se a empresa está cumprindo o que consta nos programas ocupacionais. Ou ainda, às vezes você vai visitar uma empresa e você fala assim: por acaso o senhor tem aqueles programas de medicina e segurança do trabalho, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional? Você vai ver que é comum você falar assim: a pessoa: ah, eu tenho. Aí: ah, você tem, que legal. Aí você vai para uma segunda pergunta: você executa aquilo que está escrito dentro dos programas? A pessoa: não sei. Eu acabei de receber aqui um ataque de uma empresa que ela veio conversar com a gente, ela recebeu um termo de ajuste de conduta sobre ela ter tomado alguns cuidados lá com os trabalhadores dela. A primeira coisa que eu perguntei é se eles têm esses programas, ocupacionais, e se eles estão botando em prática aquilo que está escrito lá. Porque se você tem é mais ou menos quando a gente passa uma receita médica e pede os exames complementares para as pessoas. O seu dever é pedir e orientar. Agora, você não tem como fazer com que ela execute. Só que quando ela não executa e você prescreveu no teu prontuário tudo aquilo que ele deveria fazer, caso ele queira tomar uma ação judicial por algum problema que ele teve, você tem como comprovar que você tomou a conduta correta, que você prescreveu a medicação correta, você solicitou os exames corretos. Então, tudo isso daí vai fazendo o quê? Vai fazendo que você vai aumentando o teu nome no mercado e tendo mais credibilidade. Então, só o fato de você verificar se ela está cumprindo o que está nos programas ocupacionais, já é uma grande vantagem. Tem uma pergunta muito simples: você pode chegar para um empresário desse e o empresário, pode ser que ele tenha um funcionário e que ele tenha 1000. Não muda muita coisa, não. Você pergunta para ele se você tem esse programa? Ele fala: tenho. Você executa o que está lá dentro?
Ah, executa. Você já leu o que consta nesse programa? A pessoa provavelmente não leu. É mais ou menos igual um manual que tem lá no veículo. A gente sabe que tem um manual, mas nunca ninguém foi lá, poucas pessoas vão lá estudar esse manual. Com a medicina do trabalho não é diferente. Existe um programa, o programa como se fosse um manual daquilo que a empresa tem que executar. Acaba que a pessoa não lê e ela não vê que a responsabilidade pela execução daquele serviço, ela é do empregador, não de quem ele contratou para executar o serviço. Isso é muito importante. Então, se a empresa contratou uma empresa terceirizou para uma empresa fazer a parte de medicina e segurança, os programas ocupacionais, a empresa vai lá e faz. Inclusive, ela escreve lá que ela só é responsável pela elaboração e que a execução daquele serviço ela é de responsabilidade da empresa através dos seus gestores. Quando eu mostro isso para alguns clientes, alguns prospects, eles na hora falam assim, cara, eu não sabia disso. Então eu achava que se tivesse um problema, eu ia falar com eles aí. E aí o problema ia ser deles. Não, eles entregaram o programa, é você que não está cumprindo. Ah, mas o programa deles está errado. Não interessa, foi o que você tinha naquele momento. Então você teria que ter cumprido, mesmo que ele tivesse errado. A alternativa que você vai fazer, olha, não dá para voltar a consertar o que está atrás, mas eu posso oferecer para você hoje uma assessoria, uma consultoria relacionada à saúde e segurança do trabalho, que daqui para frente você começa a fazer corretamente. E com isso, dentro do seu faturamento, novamente você vai escalar, fazendo que mais um passo para você chegar aos 100 mil reais mensais com a medicina do trabalho. Então, é um trabalho lento e gradual, porém consistente, que você vai conseguir cada vez mais crescer. Além disso, você pode perguntar lá para a empresa se ela executa os exames ocupacionais, se ela realiza o admissional, se ela realiza o periódico, se ela realiza o exame de demissão, se ela realiza o exame quando retornar ao trabalho, a mudança de risco. Então, tudo isso você tem que perguntar para a empresa nesse pequeno checklist. Então, só, a empresa executa os exames ocupacionais, sim ou não? Se ela falar que sim, deixa eu dar uma olhada como é que vocês estão fazendo. Ah, não, não tem nem como é que é. Olha, isso pode ser um problema. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a multa por não ter feito um exame desse, um admissional, está em torno aí de 12 mil reais. Caramba, porque ela tem todo não é, ela vai somar exames complementares, tal. Então, é muito importante, além de saber se está fazendo a parte clínica, avaliação, se por acaso tiver no programa que ele tem que executar alguns exames complementares, é importante saber com a empresa se ela está executando. Às vezes, né, a gente vai falar de multa, só para você ter uma ideia daquilo que você pode falar com o teu cliente, a não realização de um único exame complementar, um único, ela tem uma multa muito grande, às vezes até de 9 mil reais. Você imagina se ela não fizer vários exames ali, tudo isso vai somando. A gente tem história de empresas que vieram trabalhar com a gente depois, que eles, antes de virem com a gente, eles tomaram uma multa de uma empresa de 20 milhões de reais, por não ter executado tudo aquilo que estava dentro daquele programa que eles tinham, o de segurança do trabalho e o programa de medicina do trabalho. E aí, como é que nós fizemos? Na análise que a gente fez, ali começou a surgir a tal do compliance. Eu comecei a analisar, falei, deixa eu ver o que vocês têm e ver o que vocês executaram. Quando a gente fez uma análise, a gente chegou a uma seguinte conclusão. Cara, o que você está fazendo, 10% está certo. 90% é desperdício de tempo e dinheiro e não te amparou agora que você precisou. E aí, qual foi o processo natural dessa primeiro contato? Eles foram ser nossos clientes. E só não estão mais como clientes por qual motivo? Porque muitas empresas não resistiram durante a pandemia. Mas com certeza é uma empresa que assim que retomar, de acordo com os próprios, né, com o próprio proprietário, que eu vou retomar as atividades, ele, cara, eu vou voltar a trabalhar com vocês, porque depois que eu comecei a trabalhar com vocês, eu não tive mais aqueles problemas. Você imagina livrar eles praticamente de uma multa de 10 milhões? Eles tiveram que pagar uma multa de 2 milhões e meio. Essa foi a multa que eles pagaram. Mas eles tiveram uma economia aí de 17.500 reais, 17 milhões e 500 mil reais. Por quê? Porque executaram aquilo que a gente estava orientando da forma correta. E aí nós fizemos um parecer
mostrando ao órgão auditor que aquilo que estava naquele programa estava errado, mas que a empresa em nenhum momento causou algum dano à saúde e segurança do trabalhador, com pouco que ela fez. E a partir daquele momento ela ia fazer um outro programa. E isso gerou credibilidade junto ao cliente e junto ao órgão fiscalizador. Aí você também pode perguntar assim, quais exames complementares a empresa está fazendo? Ah, doutor, ele faz um monte de exame lá. Sim, mas será que aquele exame que ele está fazendo é o exame que deveria ser feito ou ele nem precisava ter sido feito? Então, em medicina do trabalho, ela tem o mesmo raciocínio de uma clínica médica, só que com uma visão do risco ocupacional. Eu só vou pedir um exame complementar para saber se aquela pessoa, primeiro, se ela tem alguma doença ocupacional já, por exemplo, se ela tem uma perda auditiva por ruído, ou se ela tem, por exemplo, então, uma contaminação por chumbo, uma contaminação por mercúrio, contaminação por benzeno, a gente consegue fazer essa avaliação. Então, existem dois tipos de exames médicos complementares que nós pedimos em medicina do trabalho. De acordo com a Fundacentro, ela dividiu em exames de vigilância em saúde e exame de monitoramento biológico. Esse vai ser um tema para um outro momento, para explicar para vocês como é que diferencia, então, qual exame tem que fazer. Então, quando você vai analisar o risco e a função, o que você precisa saber, e para poder explicar como é que esse exame ele tem relação com a função? Não, essa função não tem o risco, não tem um risco que a gente chama de, hoje vai ser perigo, né? Mas a gente ainda usa o termo risco. Biológico, químico e físico. Existe alguma dessas situações? Não. Então, eu não consigo ter um exame que vai detectar se, por exemplo, se ele já tem uma doença respiratória, se vai piorar. Se ele não tem esse risco, não tem necessidade. Se não tem ruído, não vai ter necessidade de fazer audiometria. Se não tem, por exemplo, contato com vapores, com gases, com poeira, eu também não tenho necessidade de fazer uma espirometria, por exemplo, um raio-x e tórax. Se ele não tem exposto esses riscos. Porém, se ele está no local que vai estar exposto a essas situações, não fazer o exame, além de gerar que vai gerar uma multa, ele pode gerar um processo trabalhista por doença ocupacional, pedindo dano moral, porque a empresa não tomou os devidos cuidados para preservar a saúde do trabalhador. Então, tudo isso você consegue fazer junto da medicina e segurança do trabalho. Além disso, você pode abordar, pedir informação para a empresa, qual é o FAP e o RAT dessa empresa. São duas siglas assim um pouco, né, incomuns para quem não conhece. Então, o FAP ele chama Fator Previdenciário de Prevenção. Fator de acidente previdenciário. Exatamente. Fator de acidente previdenciário. E o RAT é o rateio acidente de trabalho. Antigamente era o SAT, que era um seguro de acidente de trabalho. Eles mudaram por quê? Porque as empresas achavam que ela pagava o seguro, caso tivesse um dano, ela fala, eu já pago o seguro, por que eu vou ter que pagar pelo dano? Aí eles mudaram para o RAT. E esse RAT, ele é dividido em 3 níveis, que é o nível 1, RAT 1, 2 e 3. O que é esse 1, 2 e 3? É uma quantidade de imposto, uma maneira bem tranquila de explicar, não é uma coisa muito complexa não vou aprofundar. Mas basicamente é assim, quem tem o RAT 1, ele paga 1% da folha, ele paga de tributos, a Previdência, a INSS. Se ele tem RAT 2, ele vai pagar 2% da folha. Se ele tem o RAT 3, ele vai pagar 6%, vai pagar 3%. Aí existe um fator multiplicador, que é o FAP, o fator acidentário de prevenção. Aí veio o FAP. Esse FAP ele é um multiplicador, ele varia de 0,5 a 2. Se uma empresa ela executa todo aquele serviço de medicina e segurança do trabalho e não tem nenhum problema de afastamento, ela deu os treinamentos, ela está fazendo os exames, esse FAP ele reduz. Às vezes a empresa começa com FAP 1, ou seja, pagando 3% de imposto,
e ela reduz para meio, ou seja, ela passa a pagar 1,5% de imposto mensal. Já, se ela não cumprir as normas, tiver muitos afastamentos, tiver muitos acidentes, tiver óbitos por doença do trabalho, esse FAP ele multiplica, ele vai para 2. E aí aquela empresa que pagava 3% lá de imposto, chega a pagar 6%. Nos casos que tem insalubridade, isso pode ser até maior. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas só o fato de você mostrar isso, você já vai ter um conhecimento maior. Eu vou fazer um evento só falando sobre a questão do FAP, do RAT, de como que isso pode influenciar a empresa. E com isso, vai aumentando o seu portfólio para você ganhar os seus 100 mil reais com a medicina do trabalho. Além disso, o que você pode fazer? Analisar os custos que a empresa possui com afastamentos e os exames complementares. Eu tive um cliente no hospital, que eles tinham 600 funcionários mais ou menos, e para cada mês de trabalho eles tinham 1.000 dias de falta. Isso mesmo, cada mês de trabalho tinha 1.000 dias de falta. Por quê? Porque os colegas da área da saúde tinham muito atestado médico. A partir do momento que a gente analisou aquilo e mostrou para a gestão e que tinha como ser resolvido, e foi resolvido, em um ano, aquele número de 1.000 dias foi reduzido com uma média de 30 dias só de afastamento. Aquela época, a empresa teve uma economia, no mínimo, de 1.600.000 reais. E com esse 1.600.000 reais, eles pagavam a gente a vida inteira. Só por um ano que eles deixaram de gastar isso. Então, a gente pode fazer esse tipo de situação. Além do que, faziam exames complementares que não precisavam ser feitos. Aí, você só vai precisar fazer isso. Mais uma redução, deu uma redução de 500 mil reais. Ou seja, essa empresa ela teve um lucro, uma economia no ano de mais de 2 milhões e 100 mil reais com a gente, fazendo essa orientação. Então, como é que você faz isso? Quantos atestados médicos a empresa recebe por mês? Esse é um checklist que você pode fazer. Ah, sua empresa recebe atestado médico? Ah, recebo. Quantos você recebe? Ah, não sei. Ah, mas não são muitos, não. Você vai perceber, e talvez você já tenha percebido nos plantões aí, que geralmente os atestados médicos que chegam nas empresas ou é da segunda-feira ou é da sexta-feira. E não são de muitos dias, é de 1 a 3 dias. E aí a empresa ela começa a ser minada por isso. Só para você ter uma ideia, quanto que custa uma diária de um funcionário hoje, ela custa no mínimo 100 reais. Se você colocar todos os encargos, todos os tributos, tudo que a empresa tem que pagar para um funcionário, a diária dele hoje sai em torno de 100 reais. Aí você imagina uma empresa que ela tem 20, 30 atestados por mês, de 3 dias. Né? O custo direto disso, se você pegar lá, vai dar 3 mil, 6 mil reais por mês. A partir do momento que você passa a fazer essa verificação, e a lei ampara que nós possamos fazer essa verificação, essa empresa consegue reduzir esse afastamento. Bom para ela que paga menos imposto e bom para o funcionário também, que se ele for afastado por INSS, o que ele ganha lá no INSS, quando ganha, é muito menos do que ele está se ele estivesse trabalhando. Então, fazer uma análise disso daí e orientar como a empresa pode se comportar, isso ajuda e agrega no portfólio para você chegar aos 100 mil reais com a medicina do trabalho. Mais um degrau que você vai fazendo. Outra coisa, você pode perguntar para a empresa, às vezes um checklist simples, como que a gente faz? Olha, você conhece alguma empresa que recebeu autuação do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho? Aí, às vezes, o dono fala assim, eu conheço, eu mesmo já fui. Poxa, que pena. Então, o senhor quer ter segurança jurídica para o senhor resolver esse trabalho? Ah, eu quero, como é que eu posso fazer? Geralmente é assim. E quanto é que vai custar isso? Aí eu falo, não custa nada, não custa mesmo, sabe por quê? Porque custa aquilo que não tem volta. O que o senhor vai fazer é ter um investimento, o senhor vai ter essa consultoria, essa assessoria. Aí tudo começa com uma análise que eu posso fazer antes. E hoje eu cobro para fazer essa análise, que é o compliance ocupacional. E se depois eu apresentar esse compliance, ele quiser continuar com a outra empresa, eu também mantenho a consultoria de compliance para ele. Então, ou ele passa a ser meu cliente do compliance, ou ele passa a ser o meu cliente da
assessoria e da consultoria de saúde e medicina do trabalho. Com isso, vai agregando para chegar aos R$100.000 ou até mais com a medicina do trabalho. Além disso, você pode perguntar se ela recebeu algum processo trabalhista. Aí você pergunta assim, o senhor conhece alguém que recebeu um processo trabalhista por suposta doença do trabalho? Ele fala, eu já tive. É comum acontecer isso aí. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho é muito fácil a pessoa chegar e alegar que ela teve uma suposta doença ocupacional. Porque o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que é inocente lá na Justiça do Trabalho é o empregador. Então, o funcionário, e aí geralmente ele entra com um pedido de justiça gratuita, se ele ganhar, foi bom. Se ele não perder, ele não perde nada. Apesar de, se for comprovado que ele agiu com uma litigância de má-fé, ou seja, ele mentiu para dar entrada naquele processo, aí o juiz bota para ele pagar os custos do processo e às vezes ainda até indenizar a empresa, como já aconteceu com alguns clientes que a gente já trabalhou aí. E tudo isso, né, eu costumo dizer que são os nossos exemplos. Eu acertei aí uma consultoria essa semana, igual eu falei, de 2 empresas, num preço muito justo para aquilo que eles querem receber. E isso vai agregando ao nosso faturamento. E, com certeza, após a apresentação desse relatório, nós teremos grandes chances ou de manter o compliance, ou eles passem a aderir à nossa assessoria, consultoria e medicina do trabalho. Mas uma coisa fica certo, que quando a gente apresentar isso, a gente aumenta a nossa credibilidade no mercado. Eu não sei se você já percebeu, médico geralmente conversa com médico. Empreendedor conversa com empreendedor. E às vezes a indicação de um que tem um problema que o outro fala, às vezes o cara reclama, mas minha empresa tomou multa, eu tenho muito atestado, eu faço muito exame, não sei se está certo. Aí o outro fala assim, olha, eu tenho ali uma pessoa que ele faz um trabalho para a gente há algum tempo e a gente não tem mais esse tipo de problema. E essa é a grande diferença do nosso trabalho para as outras empresas no mercado. Por isso que é muito mais tranquilo para você chegar aos seus R$100.000 com a medicina do trabalho. Então é isso, nos vemos na próxima live e vamos ver um tema bem interessante para que todos possam interagir e aprender algo.